O que me parece é que o Hulk ficou muito incomodado com a ideia da diretoria do Atlético de oferecer a ele algumas condições especiais, como participação na SAF, estátua. O Hulk, como gratidão aos serviços prestados pelo Hulk. Desculpa, o profissionalismo para mim não é isso, até porque se fosse o contrário, se o Atlético tomasse a decisão de rescindir o contrato, faz o seguinte, Hulk, teu contrato é até o fim de 26, não queremos não, vamos embora agora. Tchau. O Hulk exige o pagamento da multa, é óbvio, é evidente. Então você vai liberar para o Fluminense por 60 milhões porque o Hulk está chateado, está insatisfeito. Amigo, o contrato está assinado. Como um clube deve tratar um ídolo? Difícil, né? Bem complicado. Eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo entre Atlético Mineiro e Hulk. Tratem melhores os seus ídolos. É tão difícil, é tão complicado. O cara marcou história, o cara é gigante. E trata assim. Toda hora é um capítulo novo. Vamos começar primeiro no Brax, depois passar pelo Hulk e morrer lá no São Paulo. Vamos lá, primeiro. Trecho da coletiva do Brax, quando ele disse que ninguém queria a saída do Hulk, mas liberaram ele para receber propostas de outros clubes. E que ninguém queria a aposentadoria do Hulk. O próprio Hulk desmente isso lá nos stories no Instagram. O Hulk tem 39 anos de idade. Tem mais um ano de contrato. O que me parece é que o Hulk ficou muito incomodado com a ideia da diretoria do Atlético de oferecer a ele algumas condições especiais, como participação na SAF, estátua. O Hulk parece ter entendido que esse foi um desejo de aposentadoria antecipada por parte da diretoria do Atlético. Pô, os caras querem me aposentar. Ao invés de me oferecer um projeto esportivo, como ele disse ontem naquela série de postagens no Instagram, foi oferecendo um projeto esportivo? Não. Os caras estão me oferecendo estátua. Então os caras estão pensando numa proposta muito mais comercial do que esportiva. E o Hulk ficou chateado com isso. E ele tem todo o direito de ficar chateado com isso. Porque nenhum clube, nenhum dirigente, nenhum jornalista tem o direito de aposentar ninguém. Quem decide isso é o jogador. O Hulk vai decidir se ao final de 2026, 27, 28, 29 ele vai parar ou não. Então, pareceu mesmo. O Atlético já tinha dado alguns sinais ano passado de que não contava com o Hulk para o seu projeto esportivo e me parece ser exatamente isso que está em questão aqui. Esse é um direito do Atlético. E também é direito do Hulk se chatear com isso. Tá tudo bem. Ele não é obrigado a concordar. Não é obrigado a gostar. Também é um direito do Atlético cobrar a multa de 60 milhões em caso de transferência para o Fluminense. Pô, o Hulk olha e fala, caramba, o Fluminense está gastando uma grana esse ano para ser campeão. O Fluminense vai jogar uma Libertadores, uma fase de grupos de Libertadores. Pô, é atraente. Show. O Hulk tem todo o direito de se sentir atraído por esse projeto. Mas o Atlético tem todo o direito de pagar a multa. Por mais que a relação esteja desgastada, não faz sentido você liberar um jogador do tamanho do Hulk, aí nós estamos falando de idolatria também, não é só da qualidade técnica não, de um ídolo do Atlético. Você liberar para um rival nacional sem o pagamento da multa. Não, tá bom, pode ir, meu filho, né? Como gratidão aos serviços prestados pelo Hulk. Desculpa, o profissionalismo para mim não é isso, até porque se fosse o contrário, se o Atlético tomasse a decisão de rescindir o contrato, faz o seguinte, Hulk, teu contrato é até o fim de 26, não queremos não, vamos embora agora. Tchau. O Hulk exige o pagamento da multa, é óbvio, é evidente. Então você vai liberar para o Fluminense por 60 milhões porque o Hulk está chateado, está insatisfeito. Amigo, o contrato está assinado. Você pode cumprir esse ano de contrato e é o que o staff do Hulk já está avisando. Estava lendo hoje pela manhã no GE, né? O Hulk avisou, olha, Atlético, não vamos negociar mais não, deixa como tá, vamos cumprir o contrato até o fim do ano. Porque o Hulk já entendeu que o Atlético não tem o desejo de contar com ele no longo prazo e não vai abrir mão dos 60 milhões de reais. E nesse ponto já critiquei muitas vezes a diretoria do Atlético, critico quando tem que criticar, elogio quando tem que elogiar. Tá correto. Tá correto. Eu também não abriria a mão dos 60 milhões. Como um clube deve tratar um ídolo? Difícil, né? Bem complicado. Eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo entre Atlético Mineiro e Hulk. No futebol de hoje é tão difícil, mas é tão difícil achar um jogador que venha, vista a camisa, seja campeão e marque história. O Hulk, para muitos atleticanos, ele está nos 11 da história do Atlético Mineiro. E olha só, Atlético Mineiro, grande clube com grande história. E aí chega no fim de um contrato, uma renovação, e o Atlético Mineiro faz isso com o ídolo. Se eu fosse o Hulk, eu ia ficar maluco. Caraca, tratem melhores os seus ídolos.
Como você oferece num contrato de renovação estátua e documentário? Depois da impressão que foi comprado, que foi imposto, que aquela estátua, que aquele documentário só estão lá porque estava no contrato. Da SAF eu não entro em questão, né? Eu acho que eu vejo que é um clube que tem muitos problemas, mas isso aí não cabe a mim. Mas a minha opinião é: tratem melhores os seus ídolos. É tão difícil, é tão complicado. O cara marcou história, o cara é gigante. E trata assim. Para mim, na minha opinião, uma falta de respeito gigante. Ao mesmo tempo, eu entendo, né? Um clube desesperado, não sabe o que fazer com seu ídolo, custo-benefício, sei lá o quê. E do outro lado, o ídolo machucado. Depois de construir tanto, ser tratado dessa maneira. Eu acho que nessa eu tô com o Hulk. Dica: clubes, tá tão difícil de conseguir jogadores que marquem história. Quando tem, cuida. Trate melhor. Na vinda, na chegada e na ida também. Desse jeito eu não acabo meu livro, não. Toda hora é um capítulo novo. Vamos começar primeiro no Brax, depois passar pelo Hulk e morrer lá no São Paulo. Vamos lá, primeiro. Trecho da coletiva do Brax, quando ele disse que ninguém queria a saída do Hulk, mas liberaram ele para receber propostas de outros clubes. E que ninguém queria a aposentadoria do Hulk. O próprio Hulk desmente isso lá nos stories no Instagram. Vê aí o trecho. Assiste aí. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. Vocês viram? Vocês viram bem. Então, ninguém queria a saída do Hulk, mas liberaram para receber propostas de outros clubes. Ninguém queria aposentar o Hulk, mas ele desmente lá nos stories. Inclusive, tem um trecho eu acho que foi no item 7 lá da postagem dele, ele disse assim, ó: houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me aposentasse esse ano? Sim, claramente. Ele postou isso, tá nos stories dele, ele desmente o Brax, né? Ele desmente o Brax. Aí depois, aí ele fala que não forçou, que não pediu rescisão de contrato, que não forçou a saída do clube e tal. Só que o Rubens Menin deu declarações aos amigos da Itatiaia de que não aceitaria uma rescisão amigável. Isso não nasceu do além, isso nasceu de algum lugar, né? Quem inventou essa história? Então, pera lá. Agora, não forcei a saída do Atlético? Não, mas agora tá forçando, Agora tá forçando, porque você tá desmentindo o CEO, é um direito seu. Se você entende que o CEO tá mentindo, você vai lá e desmente. Agora, você dizer que houve uma desvalorização esportiva porque você foi pro banco? Não, aí é convicção do treinador. O treinador dá o treino, o treinador vê o jogo, ele toma a decisão. E não há nenhuma cláusula contratual que garanta que você tenha que ser titular. Aí é pegar pesado, aí é forçar a barra. Aí é forçar para sair do clube. Então é o seguinte, eu fico imaginando que nós estamos no dia 6 de janeiro, pulando para o dia 7 de janeiro, e olha o tamanho do problema. Porque eu fico imaginando a conexão entre o atacante, o principal jogador do elenco, com o treinador, e fico imaginando a conexão do principal jogador com o treinador e dos dois com o CEO do clube, que acaba de ser desmentido no próprio Instagram do jogador. Isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma loucura. Então, assim, o torcedor do Atlético não tem um dia de paz, cara. Todo dia é um problema. Todo dia é um problema e já começa num ano desesperador de mudança de elenco, da necessidade de fazer algo totalmente diferente do que aconteceu em 24 e 25, já começar o ano desse jeito. Aí fica difícil acabar o livro mesmo, né? Então tirem vocês aí as próprias conclusões sobre as conexões entre Hulk, Sampaoli e Paulo Brax. E nessa queda de braço, quem cai primeiro? Responde aí. Um abraço, beijo na alma.